Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade estudando a lição da Escola Sabatina, hoje quarta-feira, 20 de agosto de 2025, e o tema hoje é diferentes funções da lei de Deus. A lei de Deus, ela revela seu caráter, quem ele é, e assim como Deus é santo, justo e bom, também a sua lei é. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que em algumas partes da Bíblia a lei é exaltada em forma de poema. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 1, lá diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto às correntes de água. Então a gente vê como a lei de Deus ela é importante para a nossa vida, nos direcionando o caminho, nos mostrando como nós devemos ser obedientes, no propósito não de querer nos salvar porque nós guardamos a lei. Como já falamos, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro no livro de Romanos, no capítulo 3, que o propósito da lei não é esse. Mas a lei ela tem uma função específica na nossa vida, de nos mostrar as nossas falhas, de nos mostrar os nossos pecados, para nós podermos realmente ir à fonte que pode nos purificar, que pode nos salvar e que pode nos libertar dessas correntes malignas de vivermos na prática do mal, do pecado. O espelho ele revela os nossos defeitos, né? Mostra como nós estamos, mas não pode limpar o nosso defeito, né? Então a gente não usa o espelho, quando a gente olha no espelho, a gente não usa ele para limpar o rosto, se caso o nosso rosto estiver sujo. Ele apenas vai nos mostrar onde nós estamos sujos, e aí nós vamos buscar água, o sabão para poder limpar onde está sujo. A lei também ela é como se fosse dessa maneira, ela também tem um propósito de nos mostrar onde nós estamos pecando, onde nós estamos falhando, e nos conduzir ao Salvador, a água da vida, que é Jesus Cristo. Uma vez que a salvação é pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida, né? Mas como nós lemos o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, se eu não estou enganado, lá diz que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir o que estava escrito. E em outra parte, em Romanos, Paulo fala que o fim da lei é Cristo, né? Mas quando ele fala sobre isso, ele está falando na questão do propósito. A lei é que nos conduz a Cristo, é a finalidade da lei. Como é que nós vamos saber que nós estamos pecando se a lei não assim nos disser, né, que aquilo é pecado? Então a lei ela tem essa função, a função de nos mostrar onde nós estamos errados para nós podermos ir buscar aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos libertar. Eu não teria conhecido o pecado, diz o apóstolo, a não ser por intermédio da lei. Está em Romanos 7, versículo 7. Portanto, essa ideia é uma interpretação bastante equivocada da relação entre a lei e o evangelho. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do evangelho. Às vezes tem pessoas que dizem que nós somos salvos pela graça e que nós vivemos na época da graça e agora podemos tudo, né? Só pedimos perdão a Deus, ele vai nos perdoar e pronto. Nós não precisamos estar nos preocupando com a obediência. E quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que é justamente onde ele se embasa, Jesus demonstra muito claramente, através dos seus diálogos com os discípulos, principalmente com o jovem rico, né, mostrando a funcionalidade da lei e quanto a lei é importante para nos ajudar nessa questão do convívio diário de uns para com os outros e para com o nosso próprio Deus. Por isso as tábuas de pedra tinham essa dupla divisão. Uma tábua apontava para os mandamentos, para a lei que apontava para Deus, e a outra para a lei que apontava para o próximo, para nós termos um convívio harmonioso e assim possamos estar vivendo em a obediência à palavra de Deus por amor e não por obrigação. Que Deus possa nos ajudar a cada dia a nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus e não cairmos na tentação de acharmos que nós não precisamos mais fazer as coisas corretas, que nós não precisamos mais obedecer à palavra de Deus, simplesmente se falharmos, pedimos perdão e pronto, não nos preocuparmos com mais nada. Isso é um grande equívoco na nossa vida. No final, muitos que pensam dessa maneira acabarão perdendo a sua salvação. Que isso não possa acontecer comigo nem com você. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por saber que o Senhor nos cuida de nós, que o Senhor nos ama, e que o Senhor deixou a lei com um propósito de nos mostrar que a obediência ela tem funções muito importantes nessa vida e na vida futura também. E principalmente nos mostrar que
o céu é um lugar organizado e onde todos nós que vamos para lá, todos os teus filhos que serão salvos, que já foram salvos, que irão para lá, terão que viver uma vida em harmonia com a lei de Deus. Continua conosco em nome de Jesus. Amém.